O comércio do centro de Nova Venécia aos poucos voltou a abrir na manhã desta terça-feira. Alguns comerciantes preferiram manter as portas fechadas e outros contrataram seguranças particulares. Com incertezas e certo temor de reabrirem, foi assim que começou a terça-feira dos empresários e comerciantes da cidade. Algumas lojas mantiveram as portas fechadas e outra com um sistema próprio de segurança. Agentes de coletes e cacetetes faziam a ronda na porta de vários estabelecimentos. Esse foi o modo encontrado por muitos para poder atender seus clientes. Além das agências bancárias e credenciados que não estão funcionando na cidade, a população também está muito assustada. Os comerciantes tentam se resguardar da ação de bandidos. E aqui a proteção realmente é muito firme. Algumas repartições públicas também deixaram de abrir. Bancos anunciavam em cartazes que não funcionariam e que alguns serviços estão temporariamente suspensos. A principal alegação para todos que estavam fechados era a mesma: falta de segurança pública. Esse homem se emocionou ao falar do que o município passa atualmente. Ele disse que é assustador vivenciar tudo isso. Dói. Dá vontade de chorar. É muito humilhante. Um município igual o nosso, vivendo o que está vivendo nesse país tão bonito que é o Brasil. Ele acredita que os militares têm que ser valorizados, mas a forma como está sendo feita tem prejudicado a toda a população. Vamos olhar que eles têm família, que têm filhos, tem todo mundo, tem condições de bancar os filhos, e o filho não tem condições de comer um pão, porque está difícil. Mas vamos entender que a polícia não pode arredar os pés nas ruas. Neste supermercado da cidade, o proprietário colocou uma funcionária para abrir e fechar portas para os clientes. Dessa forma, ele garante a segurança. Adilson Betim, como toda a população, está inseguro com o que poderá acontecer se o policiamento não voltar ao normal. Está assim um terror, a gente está vivendo um mundo de um pânico na cidade aqui em Nova Venécia. Ontem meu irmão acabou sendo assaltado aí por 2 vagabundos. No sábado eu tive minha casa arrombada e aqui no supermercado hoje a gente está mantendo as portas dessa maneira que vocês estão vendo, que a gente não tem segurança nenhuma. Aqui eu já estou mais no canto da cidade, então para evitar, para dar segurança aos nossos funcionários e os nossos clientes, a gente está fazendo isso aqui. Entra, vem, a gente abre a porta e mantém fechada, e abre a hora que tem que sair, porque é pânico na cidade. A presidente da CDL de Nova Venécia, Célia Hoffmann, conversou com os nossos repórteres sobre a situação que vive não só o comércio local, mas toda a população. Ela anunciou algumas medidas tomadas pela entidade para tentar ajudar a manter a segurança de quem precisa comprar e vender no município. Confira na entrevista. A gente fica inseguro, né, diante dessa situação de não ter segurança, não ter policiamento nas ruas. Muitas notícias a gente percebe que não são verdadeiras, né? Então, assim, às vezes se coloca um terror, né, na situação, aí o psicológico das pessoas, né, fica abalado e a gente fica com medo. Diante, né, de alguns pedidos, né, e a gente contratou alguns seguranças, né, para ficar rodando na rua de dia e de noite. E vamos ver, né? Pelo menos intimida. A gente tem observado em algumas lojas também alguns seguranças, né, contratados particular, outras até fechadas. A posição do CDL em relação a isso? Olha, cada empresário decide o que fazer do seu comércio, né? A CDL não impõe nada, não obriga nada, não pede para fechar nem para abrir, né? Cada empresário fica livre para fazer o que quiser. Então, cada um, né, se quer contratar segurança, se quer fechar, se quer abrir, então cada um age conforme acha que deve agir. Ontem, Célia, você participou, né, lá na Prefeitura Municipal, daquela reunião onde esteve o juiz, né, judiciário, o promotor, o prefeito. Você saiu de lá mais otimista? A gente foi convidado, né, para participar dessa reunião que o prefeito nos convocou, que ele é o presidente do GGIM. E assim, a gente... de repente apareceu uma possibilidade de ter um canal aberto, né, com essas pessoas que estão manifestando, para que possa solucionar esse problema, né? Mas assim, não depende de nós, né?
isso nem do prefeito, nem das seguranças daqui, de juiz, de delegado, não depende de nada, de ninguém daqui. Depende exclusivamente do governo agora de abrir as portas e negociar com essas pessoas. O que elas querem é serem ouvidas pelo governo. Mais um crime hediondo aconteceu no município. Mais uma morte registrada em decorrência da criminalidade. As informações você confere agora com a Carla Capucho. Na noite de ontem, mais uma morte foi registrada. O crime aconteceu na rodovia que liga Nova Venécia a Vila Pavão, na altura do bairro Aeroporto. Segundo o agente da P2, Jonas Nascimento Araújo estava levando sua mulher para o Hospital São Marcos, que estava passando mal, quando foi surpreendido por 2 bandidos armados. Jonas não obedeceu à ordem dos criminosos e, nesse momento, eles dispararam contra o carro que ele estava. No veículo também estava o irmão de Jonas, que foi atingido por 2 disparos, um na perna e o outro na orelha. Jonas foi alvejado por um tiro na cabeça, onde perdeu o controle do veículo, vindo bater em uma árvore. Ele foi socorrido para o hospital, mas morreu ao dar entrada na unidade. A mulher e o irmão de Jonas também foram socorridos e não correm risco de morte. E agora a previsão do tempo. Quarta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Confira agora como fica a temperatura em Nova Venécia e região. Em Nova Venécia, a máxima é de 32 e a mínima de 22 graus. Em Boa Esperança, a máxima é de 33 e a mínima de 23 graus. Em São Gabriel da Palha, a máxima é de 30 e a mínima de 22 graus. Em Vila Pavão, a máxima é de 31 e a mínima também de 22 graus. Já em Guriri, a máxima é de 32 e a mínima de 24 graus. E uma última informação. A assembleia que seria realizada nesta quarta-feira com os cooperados do Sicob foi adiada para o dia 21 de fevereiro, uma terça-feira às 7 da noite, no mesmo local cerimonial de Venésia. Em nota, o Sicob agradece a compreensão dos seus cooperados e conta com a participação de todos. O Jornal da Notícia termina aqui. Agradecemos a sua audiência e amanhã a gente se vê.